O Eliomar Pereira, vida longa ao Mister Jardim, chegou há pouco tempo, mas tem meu respeito. A males que vem para o bem. Se o Diniz saísse ano passado, não teria o Mister hoje. Isso é um bom ponto, né, Eliomar? E a questão do Leonardo Jardim pedir para dar um pouco mais de acesso à torcida na Toca da Raposa, eu achei muito, muito legal, muito positivo também. O Bernardo falou que o Ronaldo... Oi, Amanda. E é legal quando ele fala sobre essa questão do Leonardo Jardim, né, de pedir que os torcedores estejam um pouco mais próximos. Acho que acabou unindo duas coisas que talvez também fosse o desejo do próprio Pedro Lourenço, né? Porque o Pedro costuma ser uma pessoa muito aberta, né? Assim, muito sincera também, mas muito empático com a questão torcedor, né? Porque ele mesmo fala, né? Eu era um torcedor, hoje eu sou 5 vezes mais torcedor. Por tudo que ele está vivenciando hoje, estando de um outro lado agora, né? Mas sem deixar de ter compaixão, de ter empatia com o lado torcedor, né? Com aquilo, tudo que o torcedor gostaria de ter, de estar próximo de um clube, né? Independente de ser hoje o Cruzeiro, mas um clube do coração, né? E ele já esteve também desse lado, né? Então acho que é muito legal, porque acabou unindo duas coisas. Uma pessoa que tem ali, né, a autonomia de deixar ou não, mas que é empático com essa situação e também dá essa abertura ao Leonardo Jardim, né, de querer ter o torcedor mais próximo, e aí não só pensando naquilo que facilita um pouco desse lado do torcedor, mas também pensando para o lado dos jogadores, né, que ter essa energia passada para os jogadores ainda no treinamento, eu acho que isso também pode ser algo diferente para a gente, para a nossa cultura, o que não é tão comum, mas também porque pode ser repercutido dentro do campo, né? E tomara que seja, a gente conta que tudo isso que está acontecendo, que não é muito de costume do Cruzeiro, possa fazer a diferença. É claro que os jogadores têm que fazer a parte deles, mas é algo novo que chama atenção de maneira positiva. E até falando, né, nessa abertura do Pedrinho, eu acho que ele é muito importante nesse momento, e ele fez questão de falar como a imprensa enxerga hoje o Cruzeiro, né? Por tanto tempo, nós que somos da imprensa, vimos a dificuldade que nós tínhamos de acesso à Toca da Raposa, acesso aos jogadores, de assistir um treinamento ainda na gestão Ronaldo. E hoje acabou facilitando até para o próprio torcedor enxergar o Cruzeiro, né? Porque a nossa função aqui nada mais do que proporcionar aos torcedores esse acesso através da imprensa, né? E hoje a gente já consegue assistir um treino do Cruzeiro, né? A gente vê também a TV Cruzeiro facilitando muitas vezes para o torcedor, mostrando ali as imagens do jogo treino, dos amistosos. Então, acho que tudo isso é muito legal nesse momento, principalmente onde não está tendo jogos, né? Porque isso acaba distanciando um pouco o torcedor da instituição. Ô Amanda, resumindo, para coroar todo esse trabalho, falta a bola entrar na casinha. Aí fica tudo perfeito. E é um desejo também do próprio Pedro Lourenço. Você me permite, Emerson, entrar um pouquinho naquilo que os jogadores têm hoje, acho que até um consenso, né? E o Pedro falou sobre isso, a reunião que eles tiveram após a desclassificação do Mineiro, que ele não quer mais passar por isso, né? E os jogadores reconheceram também que eles não podem fazer da maneira que fizeram, né? Ele utilizou até de um exemplo, né, de algum jogador nessa reunião, né, falando que ele nunca teve o tratamento que ele está tendo hoje na Toca da Raposa 2 e que o Pedro não merece isso, né? Então, que a gente vai dar a volta por cima. Eu acho que é muito disso. O Pedro prezou por falar. Muitas vezes o futebol vai te trazer resultados que não são compatíveis com o seu desejo. Mas por nós, né, por aquilo que nós desenvolvemos dentro do campo, não dá para aceitar. E é isso, tem que se incomodar mesmo, sabe? Eu acho que não só o Pedro Lourenço, mas os jogadores também. O Campeonato Mineiro não pode servir de base para o Cruzeiro para a temporada e o objetivo que o Cruzeiro ainda tem em 2025. Mas serve de algumas lições, sim. Ô Amanda, e rapidinho pegando o que você falou, porque você mais técnica, o Pedro e o Caio são dois gentlemen, né, gente? Agora eu vou falar, resumindo, o que o Pedro Lourenço fez. Deu um soco na mesa, cara. A frase é essa, deu um soco na mesa porque o cara viu, tem que mudar. E com certeza foi uma conversa com um tom, às vezes, um pouco ríspido, porque teve que mudar, gente. Não é normal o investimento que o Cruzeiro fez sair para um time da segunda divisão. Não pode.
E ele mostrou, tem que mudar, o caminho não é esse. Cada departamento foi cobrado da forma que tem que ser cobrado e teve que mudar. Ele teve que dar um soco na mesa e essa que é a verdade. E fez na hora certa e no tempo que precisou, que agora ele falou, não, opa, não é só questão de tudo que está tendo para vocês é do bom e do melhor. Então vamos corresponder, a verdade é essa. Eu acho muito engraçado a coisa do soco na mesa, porque sempre dá uma impressão assim, eu visualizo Eurico Miranda, um charuto assim e uma bronca, né? Mas não sei se esse não sei se esse é o modus operandi do Pedro, mas acho que cobrança profissional já está na hora, né? Já passou da hora, inclusive, da gente ver no Cruzeiro, e é uma cobrança que deve ser escalonada, né? Porque é muito fácil hoje a gente falar que tudo foi culpa do Diniz, né? O Diniz teve muita culpa, fez muita besteira, mas como ele saiu, né? A culpa é daquele cara que foi embora. E basicamente todo mundo tá aí, né? Não mudou a diretoria, foi contratado um jogador, né? Assim, tá todo mundo aí. Trocou o técnico, é verdade, o Leonardo Jardim chegou, mas agora é com cada um chamar a sua responsabilidade. Eu acho que é isso que tá precisando realmente, né? Que todo mundo lembre que não tem ninguém fazendo favor pro Cruzeiro, que todo mundo é muito bem remunerado e assim, a torcida já tá carente demais e sem entender, né? Que a gente viveu tanto tempo de crise do Cruzeiro que a gente entendia os motivos, não pagava em dia, o clube estava todo ferrado, os jogadores eram ruins. Agora a gente vê, tem jogadores de qualidade, as condições são adequadas, a estrutura é ótima, tá faltando resultado, né? O que falta para isso aí para vocês, Pedro e Caio, é realmente essa questão de um cara para catalisar esse negócio e dar um jogo coletivo para o Cruzeiro? É o que está faltando? Passa por isso também, né, Emerson? Passa pelo jogo coletivo, mas eu acho que é acima de tudo pelo que você falou da cobrança. Se tem um ponto para mim muito claro que a gestão Pedro Lourenço até o momento tem falhado, talvez seja nessa falta de cobrança interna, né? O que aparentemente aconteceu de uma forma até veemente depois do Cruzeiro ter caído na semifinal do Campeonato Mineiro, porque até o Pedrinho, quando foi aos donos da bola, fez questão de falar que ele se reuniu com todos dentro do Cruzeiro, né, com todos aqueles responsáveis pelo futebol, aí não só de direção, mas também o grupo de jogadores, e ele até disse que fez questão de falar com o Pedro Júnior, que é o vice-presidente, com o Matos, que é o CEO, que era o momento dele falar. Então Pedro Lourenço sentiu essa necessidade dele tomar as rédeas, né? Porque a gente viu um departamento de futebol que falhou e falhou muito feio no início de planejamento para o início do ano, de jogadores que não entenderam a importância de ganhar o Campeonato Mineiro. Das 6 edições que o Cruzeiro está sem vencer de forma consecutiva, era a edição que o Cruzeiro tinha a maior obrigação de vencer, e os jogadores não cumpriram com isso, muito pelo contrário, fizeram uma campanha vexatória. Então foi um conjunto de fatores que fez com que o Cruzeiro tivesse um início muito diferente do que o Pedrinho almejava. Se o Pedrinho, por exemplo, quer um Cruzeiro campeão como ele quer, porque ontem ele fez até questão de enfatizar por mais de uma vez que está no Cruzeiro para vencer, o Cruzeiro passou muito longe disso e passa sim por essa falta de cobrança. Agora, a partir do momento em que se há cobrança, em que todos acabam admitindo os erros e agora a rota passa a ser recalculada, acho que fica mais fácil até mesmo para o Leonardo Jardim, que chegou há pouco tempo, que não tem responsabilidade nenhuma do caos que aconteceu no Cruzeiro no início da temporada, implementar aquilo que ele tem enquanto ideia, porque de fato o Cruzeiro precisa ter um time, né? Tem um bom elenco qualificado, mas que até o momento em campo não deu boa resposta. Mas agora eu tenho a sensação de que as coisas estão em seu devido lugar e conseguindo, de alguma forma, tranquilizar o trabalho do Leonardo Jardim, que parece bem respaldado, né? Respaldado para fazer um time, para pedir jogador, para atuar na parte psicológica dos jogadores, para também pedir a permanência de alguns, ou às vezes abrir mão de outros. Acho que é um caminho legal, né? Porque claramente se tem alguém que pode atuar à frente do futebol do Cruzeiro e tem maior capacidade nesse momento é o Leonardo Jardim, para dar um bom suporte, e aí nisso aconteceu o que o Gabriel tanto falou, né? Dos resultados começarem a acontecer. Se as coisas não estão fluindo em campo, é um reflexo do que estava acontecendo fora de campo, de errado, né? Mas
me parece que agora é o momento que as coisas estão começando a se alinhar no Cruzeiro e parte do princípio do que você justamente falou, Emerson, da cobrança. Acho que a partir desse momento de cobrança, todo mundo no Cruzeiro parece um pouco mais unido, mais ciente e, independentemente das diferenças, colocando o Cruzeiro à frente de tudo, como único objetivo. Eu acho que um ponto interessante, o primeiro é assumir responsabilidades, né? E a gente viu isso, talvez tardiamente, mas aconteceu do departamento de futebol, né? O Pedro assumiu as responsabilidades, o Pedro Júnior, naquela entrevista ao Samuel, lá após o sorteio da Sul-Americana, falou também das responsabilidades da gestão, e acho que isso é um primeiro passo. Depois é a cobrança. Essa cobrança interna, ela precisa de existir, né? E os jogadores precisam estar cientes da camisa que eles estão vestindo, da instituição que eles estão representando, e que as cobranças elas vão existir. E aí, por fim, acho que o movimento de autonomia ao Leonardo Jardim é também um ponto que eu acho muito interessante, e todo departamento de futebol tem que ter, é de reconhecer até onde eu posso ajudar e até onde eu não tenho, talvez, a competência necessária para fazer. Então, quando o Cruzeiro deixa determinadas coisas, né, determinadas decisões na mão do Leonardo Jardim, é um sinal de reconhecer que, beleza, talvez em um outro momento a gente deu passos maiores do que a perna, e aí a gente agora aposta num treinador que tem condições, que começa a gerir determinados processos, e aí o Pedro fala da situação envolvendo, né, os jogadores emprestados, saída ou chegadas de atletas passando por conta do Leonardo Jardim, e aí até a gente lembra de uma entrevista do Pedro quando ele chegou, que não, eu não vou contratar jogadores por pedido do treinador. Então, naquele momento a gente até discutia, não dá para literalmente deixar a chave do clube na mão de um treinador, mas também não dá para negligenciar, trazer jogador porque ele é famoso, porque ele foi bem no time X, sem entender o contexto que ele estava inserido, as características que ele pode entregar, se isso vai ao encontro da ideia de jogo do treinador. Então, acho que passa muito por isso também, entender suas responsabilidades, suas respectivas competências. Agora é torcer para tudo isso dar certo. Acho que, acima de tudo, a questão do Leonardo Jardim e até mesmo do ambiente interno do clube precisa de mais tranquilidade. O Cruzeiro precisa de cuidar melhor de algumas coisas para poder ter uma tranquilidade ali dentro, o time poder trabalhar com mais facilidade. Eu falei sobre isso até no meu texto lá no Central da Toca, a questão de se fechar. Não se fechar e deixar o torcedor sem saber das coisas, mas entrar todo mundo no mesmo objetivo. O departamento de futebol deixar algumas coisas de lado, os jogadores também deixarem algumas coisas de lado e pensarem na camisa, pensarem no Cruzeiro, na instituição. Então, acho que agora o caminho é esse, o Cruzeiro parece estar nesse caminho. A gente vai ter uma prova disso quando começar a temporada, quando vierem períodos tortuosos, porque eles vão existir, é nesses períodos que você vê se o time está ou não abraçado com as convicções, se ele tem, se ele está convicto, né, do que vai fazer. Uma prova disso foi a questão do Fernando Diniz, né? A gente manteve o Fernando Diniz no final do ano passado, as coisas apertaram nesse ano, e aí o Fernando Diniz foi demitido. Não acho que foi um erro demitir o Fernando Diniz, o erro foi a permanência, mas foi uma demonstração de uma falta de convicção, porque poucas coisas mudaram de lá para cá. Então eu torço muito para que agora o caminho seja outro, que esses reconhecimentos, essas palavras de mudança, né, de comprometimento, elas sejam vistas na prática, não fiquem só no campo ali da conversa, da entrevista.